Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. There are many ways that we can refer to Messiah Yeshua. Há muitas maneiras de nos referirmos ao Messias Yeshua. Podemos chamá-lo de nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, mas uma das maneiras como o livro do Apocalipse o revela a nós é como o primogênito dos mortos. Ou seja, ele nos deu a vitória. O termo primogênito é sempre associado à vitória das Escrituras. Portanto, ele concede vitória aos que estão mortos. Como ele fez isso? Vamos continuar de onde paramos na semana passada, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aqui vemos que ele não é apenas chamado de primogênito dos mortos, mas também é mencionado como exaltado sobre os reis da terra. E isso antecipa o fato de que ele governará todas as coisas. A questão é, eu quero que ele governe minha vida? Essa é minha paixão? Entendo minha necessidade de me submeter ao seu governo? Se não, o que sou eu? Se não estou interessado nisso, sou um rebelde contra Deus. E veremos especialmente nos últimos capítulos do livro do Apocalipse o que Deus faz com os rebeldes, ou seja, com aqueles que se rebelam contra a sua vontade. Observe ainda algo mais no versículo 5. Aqui diz que o Messias nos ama. Agora, se você vai se submeter a alguém, se alguém vai governar a sua vida, você não concordaria que seria muito desejável que esse governante fosse alguém que o amasse? E não apenas alguém que o amasse em palavras, mas também em ações? É exatamente isso que esta passagem quer nos revelar, tanto quanto o Messias nos ama. O que lemos aqui? Lemos: Ele nos ama, e por meio de seu sangue, ou seja, por meio de sua morte, por meio de seu sangue, ele nos libertou de nossos pecados. Tudo isso aponta para um conceito. Quando falamos de um amor que nos purifica dos nossos pecados, estamos falando do ato supremo. E lembre-se, nesse trecho, o sangue é mencionado. Qual é uma das finalidades do sangue? A Escritura diz que não há redenção sem derramamento de sangue. Então, o que o Messias fez? Ele se entregou totalmente. Ele deu de si mesmo para nos redimir. E tudo isso motivado por quê? Lembre-se de que tudo está enraizado no amor. E a palavra bíblica amor, especialmente na Nova Aliança, é sinônimo de doação. O Messias nos amou e se entregou por nós com um propósito principal: iniciar uma mudança em nossa vida. A mudança redentora pela qual somos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos sua propriedade resgatada. E através disso, o que podemos ter? Basta lembrar deste versículo. Ele começou falando sobre primogênito. O primogênito está relacionado à vitória, para que possamos experimentar a vitória em nossa vida. Continuando, perceba a grandeza dessa vitória. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Como mencionei na primeira parte da semana passada, uma das coisas que João faz é o seguinte: o Espírito Santo o levou a pegar passagens do Tanar, ou seja, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, que são, em sua maioria, bem conhecidas pela comunidade judaica, e usá-las em um novo contexto para nos revelar importantes revelações bíblicas. Voltemos a esta passagem. No versículo 6, ele diz: Ele nos fez reis e sacerdotes. Esse é o sacerdócio real para Deus, seu Pai. Essa é uma citação de Êxodo 9, versículo 6. Do que se trata?
Deus estava tirando os filhos de Israel do Egito, da escravidão, e os conduziu ao Monte Sinai. E o que ele desejava? Ele queria trazer uma mudança, uma transformação sobrenatural à vida deles. Essa é a mudança que podemos vivenciar hoje, para que nos tornemos um sacerdócio real, para que sejamos reis. Essa é a ordem. Uma das coisas que veremos no final deste livro é que temos um chamado. Temos um chamado para governar e reinar com ele no reino. E o grau de autoridade que teremos depende de agora. O que estou fazendo com este corpo terreno? Estou me submetendo às coisas de Deus? Estou caminhando em obediência? Agora, perceba quando alguém pergunta, você está andando em obediência? O que realmente está se perguntando é, você está andando pela fé? Porque fé e obediência, embora não se fale muito disso, fé e obediência falam da mesma coisa. A fidelidade leva à obediência. E se você é obediente, fará o quê? Agirá com fé. Ele diz mais uma vez no final do versículo 6, toda a glória e poder para todo o sempre. Amém. Por que João termina essa primeira parte assim? Para nos dizer que tudo que Deus está fazendo está alicerçado em seu poder. O que Deus quer fazer é isto. Ele quer nos tornar recipientes desse poder para que possamos governar em seu nome, para que possamos realizar seus propósitos e seus planos. Que possamos o quê? Bem, em breve, veremos que uma das coisas que Deus faz é entregar tudo de si ao seu Filho. O que quero dizer com isso? Quero dizer que toda regra, autoridade e glória Ele deu ao seu Filho. Essa é a alegria do Pai, conceder tudo o que tem ao seu Filho. E é exatamente isso que veremos nesta próxima etapa. Chegamos agora ao versículo 7. Aqui, mais uma vez, quero lembrar a todos de um dos aspectos fascinantes desta profecia. João pega trechos das Escrituras, os recorta e mescla com outros trechos das Escrituras para que tenhamos a revelação que Deus deseja que tenhamos. O que quero dizer com isso? Bem, temos aqui um excelente exemplo disso no versículo 7. Lemos: eis que. Agora lembre-se, a expressão eis que sempre aponta para algo que vem imediatamente depois, algo importante, algo valioso, algo do qual dependemos, compreendendo sua verdade para que possamos nos posicionar corretamente em entendimento e então agir com fé. O que aprendemos aqui? Veja novamente o versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Ao preparar esta mensagem, fiz essa pergunta a algumas pessoas. Quando você ouve essa frase, eis que ele vem com as nuvens, o que vem à sua mente? Alguns responderam, isso nos diz que quando o Messias retornar, ele virá do céu. Bem, deixe-me te dizer uma coisa. Sim, quando o Messias vier para estabelecer o seu reino, e até mesmo antes disso, quando ele vier com o propósito do arrebatamento, algo sobre o qual falaremos no capítulo 7, quando essas coisas estiverem acontecendo, saberemos que o Messias, nesse dia, estará à direita, sentado à direita de Deus Pai. Então, quando ele vier, virá dos céus. Mas esse não é o propósito. Não é esse o propósito desta citação. Se você olhar novamente o que está escrito, eis que ele vem com as nuvens. O que isso nos diz aqui é que essa é uma citação do livro de Daniel, capítulo 7. Em seu contexto original, o que está acontecendo? Bem, deixe-me lhe dar uma tarefa de casa. Anote Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Os rabinos, do que é conhecido como Guemará, escreveram sobre esse versículo e falaram sobre ele para entender a identidade do Messias. O que esse versículo em Daniel capítulo 7 descreve é que um dia o Messias virá nas nuvens do céu. E para onde ele irá? No contexto original, não está falando sobre ele vir à terra para estabelecer o seu reino. Ele vai fazer isso. Mas em seu contexto original, fala sobre ele entrando diante daquele que a Bíblia chama de o Ancião de Dias.
Quem é o ancião de dias? É Deus Pai. Assim, é quando o Messias, o Filho do Homem, vem e se apresenta diante de seu Pai Celestial e ali ele recebe algo. O texto diz que ele herda toda a honra, glória e todo o poder, a ponto de, preste atenção aqui, a ponto de todas as famílias da terra, todos os povos, nações e línguas. É assim que a terminologia a apresenta, de todas as pessoas, o adorarem. Eu já compartilhei com vocês a importância deste versículo, porque, se olharmos apenas para o hebraico, veremos que a palavra para adoração é lavod. Essa palavra pode significar servir, como um empregado serve ao seu empregador. O que eu quero que você perceba aqui é isto. Se não tomarmos cuidado, podemos concluir que isso significa apenas que as pessoas servirão ao Messias como se ele fosse uma espécie de patrão delas. Mas o sentido vai além disso. Pela soberania de Deus, quando Daniel recebeu essa visão, Deus lhe disse para escrevê-la em aramaico. Por quê? Qual é o propósito e o significado disso? O motivo é o seguinte: em aramaico, a palavra usada aqui é formada pelas letras Peilamethe. No livro de Daniel, essa palavra nunca significa apenas trabalhar para alguém, como um empregado para o seu patrão ou um servo para seu senhor ou rei. Ela é usada no livro de Daniel, aparecendo diversas vezes e sendo sempre usada no contexto de adoração. Então, o que isso nos revela? Isso mostra-nos esta transição, que veremos com ainda mais clareza nos últimos capítulos do livro do Apocalipse, quando o Messias fará o quê? Ele se assentará no trono de seu Pai Celestial e será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então lemos que novamente no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Não é apenas para nos dizer que ele está vindo do céu para a terra para estabelecer este reino. Isso também nos fala sobre a sua identidade. Veja outra passagem que diz, e todo olho o verá. Bem, aqui novamente, como vimos, a primeira metade deste versículo é uma citação do livro de Daniel, capítulo 7. Agora, esta citação também remete ao livro de Isaías, capítulo 52. Então, vamos olhar o que está escrito lá. Por favor, abra o livro de Isaías, capítulo 52. Quero que vejamos todo o contexto, o que Isaías está revelando e por que João foi inspirado pelo Espírito Santo a escolher este versículo. Olhe novamente para Isaías, capítulo 52, versículo 8. Nesse versículo, observamos a presença de vigias. Vigias que estão atentos ao mover de Deus, para que ele cumpra suas promessas proféticas, agindo de tal modo que o reino seja estabelecido. Então temos esses vigias e o que lemos? Está escrito, eis a voz dos vigias. Eles erguem suas vozes, juntamente exultam, gritam, e esse grito é de alegria. É um termo de adoração a Deus em relação à sua fidelidade. E aqui está o versículo que João pegou emprestado. No contexto original, ele diz, porque todo olho verá o retorno do Senhor a Sião. Agora, se lermos os versículos anteriores a esse, veremos que o contexto é todo sobre o Evangelho. Por que digo isso? Porque na língua hebraica, a palavra Evangelho aparece ali, a palavra Levaser Hapsorah. Então, o que é o Evangelho? Em última análise, o Evangelho está relacionado ao reino. São as obras novas de como você e eu podemos fazer parte desse reino por meio da justificação, alcançada pela cruz do Messias. Neste trecho que fala da segunda vinda, está nos dizendo que Deus, por meio do Messias e Yeshua, retornará a Sião, ou seja, ele estabelecerá o reino. Vamos voltar para Apocalipse 1, versículo 7. Falando daquele que todo olho verá. Agora temos uma boa pista sobre quem estamos falando. Ele diz, até os mesmos que, literalmente, é Dakaruho, os que os traspassaram. Então, ele está falando sobre o quê? Da casa de Israel, para onde o Messias está retornando. Para onde? Israel. E todo olho o verá e o reconhecerá. Mas por que isso é tão importante? Bem, esse termo relacionado a traspassar
Novamente, o que João faz é apenas pegar diferentes partes das Escrituras. Aqui, João está fazendo uma citação idêntica do livro de Zacarias, capítulo 12. Quando Israel está no meio de grande perseguição e dificuldade, vemos que, no meio disso, quem retorna? O Messias e Yeshua. E, para a surpresa da casa de Israel e da casa de Judá, seu libertador, que é chamado de Filho de Davi, será alguém que o quê? Alguém que foi traspassado. E o que diz a Escritura? Continuemos lendo. Diz aqui que elas se lamentarão. Quem? Todas as tribos da terra. Então, mais uma vez, essa expressão também aparece em Zacarias. Mas deixe-me dizer mais uma coisa. Se você foi treinado no judaísmo rabínico, sabe que a expressão todas as tribos da terra aparece muitas vezes nas Escrituras quando falamos sobre as famílias. E sabe onde ela aparece pela primeira vez? No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. É a aliança abraâmica, a promessa que está alicerçada, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Essa promessa está alicerçada em quem? Na semente de Abraão, que é o Messias e Yeshua. Portanto, sempre que ouvimos essa expressão todas as tribos da terra, devemos pensar no Messias. Essa aliança que Deus fez com Abraão foi, por fim, uma aliança de bênção. E qual é a bênção? O reino. Quando nós começamos esse estudo do livro do Apocalipse, a primeira coisa que falei foi sobre bênção. E mais uma vez perguntei às pessoas, quando vocês ouvem uma bênção, o que vem à mente? O que vocês pensam sobre isso? Algumas pessoas dizem, você sabe o que seria uma bênção para mim? A aposentadoria. Eu só quero me afastar do meu trabalho. Outros dizem, você sabe o que é uma bênção para mim? Independência financeira. Queria que nunca mais tivesse que me preocupar com dinheiro. Alguém mais disse, sabe o que seria uma bênção para mim? Saúde. Isso porque essa pessoa tem alguma doença. Alguns têm doenças. Você sabe o que os outros diriam? Paz, porque a família deles está em crise. Seus filhos não estão caminhando com o Senhor. Então eles querem paz. Essa é a vontade de Deus para a vida deles neste mundo. Mas quando entendemos corretamente a bênção dentro do contexto deste livro e do que Deus disse a Abraão, precisamos compreendê-la como o estabelecimento do reino. Essa é a bênção máxima que Deus trará a este mundo. E o propósito deste livro, o livro do Apocalipse, é revelar quais eventos acontecerão para que possamos nos posicionar em obediência, onde Deus quer que a gente esteja, fazendo as coisas que Ele quer que a gente faça para que possamos ser considerados fiéis. Pois essa é a bênção que realmente deveríamos desejar. Não se trata do que está escrito em nossa conta bancária. Não se trata de nenhuma dessas coisas materiais. A questão é se Deus está satisfeito com a nossa vida. Será que realmente vivemos uma vida que lhe agrada? Bem, vamos prosseguir. Veja agora o versículo 8. No versículo 8, descobrimos que João está fazendo a mesma coisa pegando pedaços das Escrituras e entrelaçando-os dentro desta profecia. O versículo 8 diz, pois eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, em grego. E prossegue, o primeiro e o último. Agora, deixe-me citar alguns exemplos. Se você olhar para o livro de Isaías, capítulo 46, capítulo 44, versículo 6, repetindo Isaías 44, versículo 6, você verá que ele está falando sobre o mesmo louvor e usa a mesma terminologia, aquele que começa e termina, o primeiro e o último, e ali fala de Deus como Redentor. Então, o que vemos aqui é que, quando João seleciona essas expressões, primeiro e último, começo e fim, alfa e ômega, o que ele está dizendo aqui é que Deus começou o processo de redenção e que ele vai completar esse processo, o resultado da redenção. E aquele que fará isso, você sabe como é chamado? Não deveria ser surpresa, o Redentor. E o Redentor é muitas vezes entendido, corretamente entendido no judaísmo, como a obra. Esse é um outro nome para o Messias. O Messias é o Redentor. E observe outra coisa que diz aqui, aquele que é, que era e que há de vir. Em seguida,
Deus, o Todo-Poderoso. O termo Deus, o Todo-Poderoso, neste contexto, é semelhante, claro, ao que foi escrito em grego, mas a ideia aqui é a mesma do nome ou termo El Shaddai. O que significa isso? O Deus que é todo suficiente. Agora, por que ele usaria esse termo neste lugar? Por causa do que vai acontecer neste livro, a perseguição, as dificuldades, as provações, a aflição que seu povo vai enfrentar. O que ele quer que entendamos é que tudo isso faz parte do processo de redenção. Não se trata da nossa justificação, mas da redenção, que é como o reino será estabelecido. E eu entendo que muitas pessoas, ao começarem a estudar o livro do Apocalipse, dizem: sabe, isso simplesmente não condiz com minha visão de Deus. Bem, o problema é este. Sua visão de Deus precisa estar alinhada com a revelação bíblica, com o que a palavra de Deus diz sobre Deus. Lembre-se do que aprendemos na semana passada. Um dos principais propósitos deste livro, o que João nos revela antes de tudo ao abri-lo, é que precisamos ter uma visão adequada do Messias e Yeshua. Onde estamos hoje? Onde entendemos Deus e seu Filho, como pensamos sobre a obra, e o que Deus fará com ela é muito, muito diferente do que a verdade das Escrituras revela. Bem, vamos prosseguir para o versículo 9. Eu, João, sou seu irmão. Eu gosto desse detalhe. João não se propõe a ser diferente ou melhor do que nós. Deixe-me compartilhar com vocês que, um pouco antes de embarcar no avião para vir aos Estados Unidos gravar essas mensagens, eu estava ensinando um pequeno grupo em Tel Aviv. Olha só algo interessante que aconteceu. Antes mesmo de começar, uma mulher se aproximou e fez uma pergunta. Pensei comigo mesmo, essa pergunta é tão simples, fiquei surpreso que ela não sabia qual era a resposta. De qualquer forma, conversamos um pouco e fiquei pensando, onde ela está espiritualmente? Ela não sabia disso. Bom, então começamos a aula. Fiz uma pergunta meio retórica, e a mesma pessoa respondeu. Bem, a resposta que ela deu foi muito diferente da minha. Eu vou te dizer uma coisa, a resposta dela foi muito melhor que a minha. Quer dizer, Deus me revelou algo. Aquela mulher foi minha professora naquele momento. E o que o João está tentando dizer aqui é que quando ele diz, eu, João, sou seu irmão, significa o quê? Significa que estamos todos aprendendo uns com os outros, que Deus usa todos nós como um corpo. O que ele diz? Ele diz, não chame as pessoas de rabino, pai ou professor, mas sim do quê? De irmãos. Porque todos nós estamos em uma situação semelhante. Estamos todos sob sua autoridade. Somos todos servos do Messias e Yeshua. Então João percebe isso e diz, eu, João, sou seu irmão e seu companheiro. Seu companheiro em quê? Na aflição. E o que mais ele diz? E no que mais? No reino e na paciência, ou no sofrimento. Agora, o que eu quero que você veja aqui é que esta passagem nos revela algo. Aqui fica claro que teremos tribulações e sofrimentos, mas também que haverá um reino. E então o que ele diz é que precisamos perseverar. Precisamos estar prontos para suportar essas coisas para que Deus cumpra o que prometeu. E ele diz, do Messias e Yeshua, ele diz, eu estava na ilha conhecida pelo nome de Patmos, que é uma pequena ilha na parte leste do Mediterrâneo, muito, muito perto da Turquia. É uma ilha pequena, já estive lá. Não há muito para ver ou testemunhar. O João estava exilado ali. Por quê? Bem, isso nos traz algumas informações importantes. João estava no exílio porque o governo romano, aquele império, não queria que a sua revelação chegasse ao povo. E o que isso prenuncia é que está chegando. O que veremos de forma grandiosa em Apocalipse capítulo 6. Está chegando um tempo de provação e aflição. Assim como o Império Romano, este mundo não quer que a verdade de Deus se manifeste entre as pessoas. E aqueles que falam essa verdade, que vivem esse testemunho, eles serão duramente perseguidos pelos governantes nos últimos dias. Então ele diz, eu estava exilado na ilha de Patmos. Por quê? Ele diz,
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Messias. Essa é a segunda vez que vemos essas duas expressões juntas, a palavra de Deus e o testemunho do Messias. Quando algo é repetido nas Escrituras, deixe-me dizer uma coisa. Estamos apenas no versículo 9 e já vimos essa expressão duas vezes, o que significa que está revelando a ênfase que se quer transmitir. Se vamos viver o testemunho do Messias, isto é, se as pessoas vão vê-lo, vivendo e habitando em nós por meio do Espírito Santo, então nossa vida está sendo vivida em obediência a Ele. A forma de termos certeza de que estamos fazendo isso é se nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, ele diz que estava no exílio por causa dessas duas coisas: seu comprometimento com a palavra de Deus e como essa palavra de Deus estava manifestando o Messias em sua vida. Depois, finalmente, ele diz: e eu estava no Espírito no dia do Senhor. Agora quero encerrar com uma pergunta. Quando você ouve essa expressão, eu estava no Espírito no dia do Senhor, o que isso significa para você? Do que ele está falando? Como devemos entender essa expressão? Quero que você compreenda bem isso. Quando entendemos corretamente, teremos uma nova perspectiva sobre o que Deus fará nos últimos dias. Assim, vou fechando por aqui, dizendo que esses dias estão se aproximando rapidamente. E a questão é essa: você está se preparando para eles? Bom, agora estou sem tempo, então até semana que vem, quando continuaremos em Apocalipse capítulo 1. Continue on in Revelation and chapter 1. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.